Olá, meus nobres inscritos, amigos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Aqui é Rodrigo e hoje nós continuaremos o nosso incrível podcast trazendo para vocês a história sobre a linhagem do Santo Graal, a verdadeira história do casamento de Maria Madalena e Jesus Cristo, sobre a ótica de historiadores, pesquisadores, genealogistas, arqueólogos, todo um trabalho científico trazendo a vocês toda a verdade literária sobre o que realmente está por detrás desse tão requisitado assunto. Sentem-se e acomodem-se, porque a história irá começar. Jesus tinha percebido exatamente o que queria e, com essa impressionante ação apoiando-o, só que lhe restava era ser formalmente ungido e aparecer diante do povo como o verdadeiro Messias, de forma que não pudesse ser contestada. O modo como o Messias Salvador deveria conquistar tal reconhecimento já tinha sido determinada segundo a profecia de Zacarias no Antigo Testamento. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, a filha de Jerusalém, eis que aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento. Foram tomadas então providências quando Jesus e seus discípulos estavam em Betânia durante a semana da Páscoa, que seria entre março de 33 d.C., que foi o primeiro conforme relatado em Mateus 26 e Marcos 14. Jesus foi ungido por Maria de Betânia, que ele passou um precioso nardo nos cabelos. Foi encontrado um animal de carga apropriado que correspondesse à profecia de Zacarias, e assim Jesus entrou em Jerusalém montado num jumento. Há muito se supõe que esse foi um gesto de humildade. E realmente foi, mas consistiu em muito mais do que isso. Da época do rei Salomão até a deportação dos judeus para a Babilônia, depois da queda de Jerusalém, em 586 anos a.C., os reis da dinastia de Davi tinham o costume de seguir até seus destinos montados em mula. O costume representava a acessibilidade do monarca aos mais inferiores de seus súditos. Outro exemplo do código messiânico de servir. Costumava-se afirmar que em nenhuma parte do Novo Testamento é dito que Jesus se casou. Por outro lado, e talvez ainda mais importante, também não é dito que ele não se casou. Na verdade, os evangelhos contêm um número de pistas específicas de seu estado de homem casado e seria realmente incrível que ele permanecesse solteiro, pois os regulamentos dinásticos eram muito claros a esse respeito. Como já vimos, as regras do matrimônio dinástico não eram banais. Parâmetros explicitamente definidos ditavam um estilo de vida celibatário. De noivado era conseguido por um primeiro casamento em setembro, depois do qual a relação física era permitida em dezembro. Se considerasse a concepção, havia então uma cerimônia de segundo casamento em março para legalizar o matrimônio. E durante esse período de espera, até o segundo casamento, com ou sem gravidez, a noiva era considerada, segundo a lei de Alma, jovem mulher, ou, como erroneamente citada, virgem. Entre os livros mais pitorescos está o Cântico dos Cânticos, uma série de cantigas de amor entre uma noiva soberana e seu noivo. O cântico identifica a poção simbólica dos esponsais com um unguento aromático chamado de nardo. Era o mesmo bálsamo caro que foi usado por Maria de Betânia para ungir a cabeça de Jesus na casa de Lázaro, ou o famoso Simão Zelote. E um incidente semelhante narrado em Lucas havia ocorrido algum tempo antes ou tempo atrás, quando uma mulher ungiu os pés de Jesus com unguento, limpando-os depois com seus próprios cabelos. João também menciona em seu evento anterior, explicando depois como o ritual de ungir os pés de Jesus foi realizado novamente pela mesma mulher em Betânia. Quando Jesus estava sentado à mesa, Maria pegou uma libra de bálsamo puro de nardo, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos e encheu-se toda a casa de perfume de bálsamo. Isso é visto em João. No Cântico dos Cânticos há um refrão nupcial. Enquanto o rei está assentado à sua mesa, o seu nardo exala o seu perfume. Maria não só ungiu a cabeça de Jesus na casa de Simão, como visto em Mateus e Marcos, mas também ungiu-lhe os pés e enxugou depois com seus cabelos em março de 33 anos antes de Cristo.
2 anos e meio antes, em setembro de 30 anos antes de Cristo. Ela tinha realizado o mesmo ritual 3 meses depois das bodas de Canaã. Bom, em ambas as ocasiões, a unção foi feita enquanto Jesus se sentava à mesa, como define o Cântico dos Cânticos. Era uma alusão do antigo rito no qual uma noiva real preparava a mesa para o seu noivo. Realizar o rito com nardo era uma maneira de expressar privilégio de uma noiva messiânica. O tal rito só se realizava nas cerimônias do primeiro e do segundo casamento. Somente como esposa de Jesus e sacerdotisa com os direitos próprios, Maria poderia ter ungido-lhe a cabeça e os pés com unguento sagrado. No Salmo 23, descreve Deus, na imagem masculina / feminina da época, como pastor e noiva. Da noiva, o Salmo diz: prepara-me uma mesa, unge-me a cabeça com óleo. E de acordo com o rito do casamento sagrado da antiga Mesopotâmia, a terra de Noé e Abraão, a grande deusa Inanna tomou como noivo o pastor Dumuzi, ou que seria Tammuz. E foi a partir desta união que o conceito de Shekinah, Yahvé, evoluiu em Canaã por meio das divindades intermediárias, que seria Asera e El Elohim. No Egito, a unção do rei era o dever privilegiado das irmãs, que seriam noivas semidivinas dos faraós. Gordura de crocodilo era a substância usada na unção, pois era associada à destreza sexual. E o crocodilo sagrado dos egípcios era Messeh, que corresponde ao termo hebraico Messias, ou aquele que é ungido. Na antiga Mesopotâmia, o intrépido animal real, um dragão de 4 patas, era chamado de Mushus. Era preferível que os faraós desposassem suas irmãs, especialmente suas meio-irmãs maternas, com outros pais, porque a verdadeira herança dinástica era passada pela linha feminina. Alternativamente, primos de primeiros graus maternos também eram considerados. Os reis de Judá não adotavam essa medida como prática geral, mas consideravam a linha feminina um meio de transferir realeza e outras posições hereditárias de influência. Mesmo hoje, os judeus verdadeiros é aquele que é nascido da mãe judia. Davi obteve sua realeza, por exemplo, casando-se com Micol, que seria a filha do rei Saul. Muito tempo depois, Herodes o Grande ganhou um status real, desposando Marianne, da casa real sacerdotal. Bom, meus amigos do canal, espero que vocês tenham gostado deste incrível capítulo. Realmente, nós teremos uma saga histórica desvendando todo o passado e trazendo elucidações sobre todas as dúvidas que nós temos sobre o que realmente aconteceu. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem esse conhecimento para que muitas pessoas tenham acesso a tamanho aprendizado. E, como eu sempre digo a todos, bons sustos a todos nós.